Olá, gente. Tudo bem com vocês? Bom, continuando com a aula passada, tá certo? Deixa eu só compartilhar aqui a tela. No finalzinho da aula passada, eu cheguei a explicar para vocês, certo? Sobre um currículo, sobre 2 currículos. Eu cheguei a comentar e a falar. Só que eu estava pensando que o currículo estava aparecendo, né? Só que infelizmente eu acabei esquecendo de compartilhar a tela. Então, eu achei interessante novamente trazer esses 2 currículos, só para vocês visualizarem como eles são. Deixa eu só tentar aumentar aqui. Pronto. Eu trouxe um currículo, tá? Adaptado. Esse é o primeiro currículo. Só para mostrar para vocês a estética de como está o currículo dessa pessoa. Vocês podem ver que é um currículo de uma pessoa que contém mais experiência, né? Ela tem aí 40 anos, no caso é uma mulher. Eu adaptei as informações, tá certo, gente? Você vê logo no início que áreas de interesse, aqui ela informa todas as informações que são importantes, são necessárias. Aqui tem o nome completo, casada, se tem filhos ou não, o estado, e é sempre importante, eu já cheguei a analisar alguns currículos, e uma boa parte esquece de colocar o e-mail, tá? Então, o e-mail é mais uma forma, mais uma fonte de comunicação do recrutador tentar em contato com você. Então, se você não coloca o e-mail no seu currículo, essa linha de contato acaba sendo dificultada, tá bom? Então, vai uma dica aí, coloca também o e-mail. E outra, não coloquem apenas o telefone para contato, sempre coloque 2 ou mais de 2, tá bom? Logo aqui no início, na área de interesse, o que significa área de interesse? Aqui na área de interesse dela, ela fala justamente qual é o objetivo dela. Eu tenho visto muito currículos onde as pessoas colocam objetivo. Trabalhar com eficiência e dar o meu melhor na empresa. Não, esse não é o tipo de objetivo, o objetivo certo para você colocar no currículo. O objetivo, gente, é nada mais, nada menos do que qual é o seu interesse na empresa, qual é a área que você quer trabalhar dentro da empresa, quais são as áreas que você tem experiência e que pode agregar para a empresa. Então, aqui nesse currículo, ela é uma pessoa que é experiente mais na área de qualidade, de gestão de processos e de produtividade. Ou seja, o objetivo dela e a área de interesse vai ser justamente essa. Sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão integrada da qualidade, tá certo? RHDP, por quê? Porque são experiências que ela teve ao longo do tempo e com isso vai facilitar mais com que ela consiga a vaga. Não adianta que você querer colocar, meu Deus, eu estou desesperado, então qual é o meu objetivo? Trabalhar na área uma área totalmente diferente daquela que você é acostumado a trabalhar. Não é interessante. Outra coisa, você pode ter 1000 experiências, mas o importante é que para cada vaga que você for mandar o seu currículo, para cada vaga que você for se candidatar, você sempre está adaptando o objetivo. E o que eu falo adaptar o objetivo? Você pode ter experiência em finanças, marketing, RH, vendas, mas vamos supor que a área que você está se candidatando é para a área comercial. Então, o que seria mais interessante? Colocar objetivos, certo? O seu objetivo mais focado na área comercial. Não seria interessante você estar se candidatando para uma vaga comercial e colocar lá, trabalhar na área financeira e departamento pessoal, tá bom? Então, por mais que você tenha esse tipo de experiência, ou seja, o seu objetivo precisa estar alinhado à vaga. Se você nunca trabalhou, então coloca como objetivo trabalhar no meu primeiro emprego, certo?
Mas sempre focado na vaga, tá? Nunca, trabalhar com eficiência, produtividade, dando o meu máximo. Isso não é objetivo a ser colocado no currículo, tá certo? Outra coisa, como ela aqui é uma pessoa que possui muita experiência na área de qualidade, resumo das qualificações. Não é fundamental, nem importante. Um básico de um currículo, você não precisa colocar isso aqui. Mas como ela já tem uma bagagem, como ela já tem uma vasta experiência na área de qualidade, então ela facilita até o recrutador na hora de ler. Então ela já traz aqui consigo um breve resumo daquilo que ela trabalhou, tá certo? Do tempo que ela passou, mas isso não significa que ela não vai deixar de colocar as experiências dela, tá certo? Então, o resumo das qualificações não é algo obrigatório no currículo. Isso geralmente é interessante para quem já tem muita experiência, tá? Já tem um vasto trabalho em determinada área. Aqui, informação acadêmica. Formação acadêmica. Da mesma forma que você coloca na experiência, sempre da mais recente para mais antiga, informação acadêmica também, o certo é sempre você colocar da mais recente para mais antiga, tá certo? Veja aqui que ela fez MBA, pós-graduação, e ela é formada em administração. Ou seja, quando foi que ela se formou em administração? 2005. Mas depois disso ela fez pós e, por último, MBA. Ou seja, sempre colocando a formação mais recente para mais antiga, tá certo? Se você não tem faculdade, se você não tem pós-graduação, coloca pelo menos o seu ensino médio, mas não coloca só ensino médio completo. Onde foi que você fez o ensino médio? Quando foi que você fez o ensino médio? Não apenas coloque o ensino médio completo, coloca o local onde você concluiu e o ano de conclusão também é importante, tá bom? Agora, por exemplo, se você já é bacharel em um determinado, se você já é formada, se você já tem pós, tem mestrado, então não é interessante nem você colocar ensino médio aqui completo, porque é óbvio que para você poder cursar isso daqui, você teve que completar o ensino médio, tá certo? Então não precisa estar enchendo o currículo com coisas que já são bastante óbvias. A mesma coisa aqui, experiência profissional, sempre colocando da maior para menor, tá? E é importante que vocês coloquem na experiência aonde vocês trabalharam, certo? Qual foi o cargo que você trabalhou e o período que você trabalhou, tá bom? É interessante aqui, sempre interessante, vocês fazerem um resumo das atividades que vocês exerceram em determinado cargo. Não precisa escrever tudo, não precisa escrever todas as atividades que você realizou, porque senão vai deixar o currículo muito extenso. Mas você fazer um breve resumo de quais eram as suas responsabilidades naquele determinado cargo também é interessante, tá? Porque às vezes você coloca aqui, vendedor, vamos supor, o cargo de vendedor. Mas quais foram as responsabilidades que você teve como vendedor? Porque, lógico, né, a primeira é vender. Mas será que você também não era responsável pela limpeza do estoque, pela limpeza da empresa? Tá? Você não era responsável também pelo atendimento no caixa? Então, você pode estar colocando essas responsabilidades aqui. Aqui, sempre, 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 da maior para menor, tá certo? Aqui, ó, você vê que o currículo dela acaba ficando um pouco extenso. Por quê? Porque ela coloca tudo certinho, tá tudo certo, só que ela destaca muito, muito mesmo, as responsabilidades. Então, isso se torna, de alguma forma, um pouco cansativo para quem vai ler, que no caso é o recrutador. Ou seja, o recrutador dificilmente, a primórdio, quando ele estiver fazendo análise do currículo, ele vai ler isso daqui. Não vai, não. Sabe o que ele vai ler? Ele vai ler essa parte aqui, ó, em negrito. Aí, se ele achar interessante, ele vai começar a descer o cargo e vai fazer uma breve leitura, assim, rapidamente, com o que ele acha que achou interessante, tá?
Outra coisa, por exemplo, você está dentro de um emprego e você foi promovido. Por exemplo, eu fui atendente normal no McDonald's. Comecei como caixa no McDonald's e eu fui promovida na McDonald's agora para gerente. É interessante vocês colocarem isso. Por exemplo, vocês colocarem aqui embaixo que você foi atendente do McDonald's e em cima, que é o cargo mais recente, você colocar aqui, você agora é gerente e ainda ressalta o McDonald's aqui também. Por quê? Porque a partir do momento que o recrutador lê isso, ele vai entender que você subiu de cargo, ou seja, que você avançou na empresa. E isso já conta pontos para você na seleção, tá? Então, não é porque você cresceu 3 cargos dentro da empresa que você só vai colocar o cargo final. Não. Você é interessante para o currículo. Isso, para mim, é uma das partes que mais chama a atenção. É você colocar a sua evolução dentro de uma empresa no currículo, tá certo? Aqui ela destaca alguns cursos. Aqui, essa parte aqui, após a experiência, é bem livre, tanto para vocês colocarem qualificações, tá? Trabalhos voluntários. Aqui ela colocou cursos, onde fez o curso, qual foi o tempo que ela fez o curso. Ela coloca aqui, ó, qual foi o curso de desempenho humano, onde? No Sebrae, em que período? Junho, tá? Ou seja, às vezes você pode ter feito dezenas de cursos, mais de 50 cursos. Mas será que é interessante eu colocar todos? Não. Você vai colocar aqueles cursos que estão mais relacionados com a vaga que você está se candidatando, tá certo? Seja específico e objetivo. Ah, eu fiz um monte de curso, eu fiz curso de crochê. É interessante? Assim, dependendo da vaga, isso vai depender muito da vaga, tá? E aqui outras informações. Inglês básico. Não recomendo ninguém colocar. Inglês básico não conta para nada. O que adianta você colocar inglês básico? Não conta. Ou seja, se você não sabe inglês, não coloca. Tá certo? Informática avançado. Ela não especifica. Informática o quê? Qual é o tipo de informática que ela tem conhecimento? Porque informática era vasta. Vai tanto de design gráfico, habilidade com banco de dados, com Excel avançado, com Word, com PowerPoint. Qual é o tipo de informática que ela tem e qual é o nível? Né? Ela coloca aqui informática avançado. Eu acredito que ela fala do Microsoft Office, são os programas básicos para você aprender, que no caso é o Word, Excel, PowerPoint, mas ela precisa destacar isso, ou seja, ela colocaria, no caso, seria interessante ela colocar assim. E ainda ela precisaria colocar isso aqui. Sim, pacote Office. E porque o pacote Office, gente, é um pacote que vem diversos tipos de programas. Não vem só apenas o Word, Excel, PowerPoint. O Word, Excel, PowerPoint são os mais utilizados, mas tem o Publish, certo? Tem aquele referente ao banco de dados, que também é bastante interessante, mas não é muito usual. Mas ela precisa destacar, dentro do pacote Office, quais são os programas que ela mais utiliza e quais desses programas ela está considerando como avançado. Né? Então, um exemplo, Word, Excel e PowerPoint. Pronto. E aqui ela destacaria aqui Mantec, sistema de manutenção, Sigma, sistema de indicadores de desempenho. Eu acredito que essas outras informações não estão relacionadas a cursos, mas sim a habilidades que ela aprendeu. Ela pode ter aprendido isso aqui, não necessariamente através de curso, mas através da internet que ela mesma foi live no YouTube, sem necessariamente precisar de um certificado, tá certo? Mas, assim, se você não sabe falar inglês mesmo, não coloque inglês básico. Tem empresas que pegam a partir do intermediário, do avançado, mas inglês básico não é interessante você colocar, tá certo?
O que é que a gente faz com inglês básico hoje em dia? Nada. Então, saindo aqui agora. Compartilhar essa tela. Pronto. Esse também, gente, foi um currículo que eu cheguei, tá? Ele também está adaptado. Foi um currículo que eu cheguei a visualizar. E veja só como ele está esteticamente. Como é que uma pessoa manda um tipo de currículo desse? Me explique. Me explique como é que a pessoa manda um tipo de currículo desse. Veja só como está esteticamente. Camila Marinho, o nome sem totalmente sem preocupação nenhuma estética e escrita também, né? Porque veja bem, nome com letras minúsculas. Currículo feito no bloco de notas. Gente, o currículo você faz no Word, tá? Nunca no bloco de notas. Currículo feito no bloco de notas, perceba que a maioria do começo da escrita dela é com letras minúsculas, tá? Totalmente errada. Poucas informações em dados pessoais. Competência, amo fotografia, já curtei várias fotografias, já tirei fotografias de casamento. Formação acadêmica, design de moda, né? Fiz curso técnico de fotografia. Sei falar fluente espanhol, básico de francês, bem acentuado aqui. Aí aqui, podendo ser letra minúscula, ela bota maiúscula. Básico sem acento, inglês sem acento. Novamente ela fala, fiz curso de espanhol, ganhei diploma. Informações adicionais. Toque de instrumento, tenho foco em fotos, posso ajudar no que puder. Veja bem, totalmente sem objetivo, totalmente sem coerência, totalmente sem estética. O recrutador vai falar, vai abrir um negócio desse, vai olhar, que é isso, é uma pegadinha? Tá, ela destaca aqui ainda que toca instrumento, sim, isso é relevante para a vaga, tá? Então, perceba, sim, que nem todo mundo tem noção de como fazer um bom currículo, tá certo? Então, encerrando aqui essa parte de currículo, vou compartilhar novamente aqui a tela. Bom, aquela questão do currículo, eu encerro por aqui, tá certo? Só para vocês terem um pouco de noção, porque eu fiquei devendo para vocês. Bom, o assunto da aula de hoje, gente, continuando, é sobre testes psicológicos, sobre uma das etapas, certo, do processo seletivo, que, como vocês também sabem, é a aplicação de testes que podem ser tanto psicológicos quanto a nível de conhecimento, tá? O que são testes psicológicos? Testes psicológicos têm a ver com testes comportamentais que visam identificar o perfil do candidato, tá? Através desses testes. E quais são os testes de conhecimentos? Os testes de conhecimento são inerentes ao conhecimento que a empresa quer que esse candidato tenha para que possa estar competindo na vaga. Por exemplo, Excel, ter um mínimo de português, saber escrever bem, então no caso seria um teste de redação, saber cálculos matemáticos, no caso seria um teste de raciocínio lógico, ou seja, teste psicológico visa medir o perfil do candidato e teste de conhecimento visa medir o quanto o candidato sabe sobre determinado assunto para que ele possa estar vindo a competir na vaga, tá certo? Então, eu trouxe aqui rapidamente breves exemplos, tá? De alguns testes psicológicos. Primeiro teste é o teste de atenção. Esse teste aqui, alguns alunos vão dizer, eu fiz isso aqui na prova do Detran. Pois bem, isso é um teste psicológico, tá certo? Que visa medir teu nível de atenção. Ele não é apenas muito aplicado, tá? Para você passar aí nas provas do Detran, mas também em muitas seleções que eu mesma já participei, foi aplicado esse tipo de teste. Que visa medir esse teste? Visa medir teu nível de atenção, tá? E teu nível de constância. Não basta você fazer em tempo rápido se você não tem atenção. Você vê aqui, ó, que tem seta
virada para o lado direito preta, uma seta para baixo com pontinho e uma seta virada para o lado esquerdo branca. Ou seja, a pessoa que vai aplicar o teste, ela vai lhe dar um determinado tempo. E nesse tempo, você precisa riscar a maior quantidade de figuras relacionadas a isso aqui. Por exemplo, aqui, não é seta preta virada para a direita? Então, eu já risco. Aqui, seta branca virada para a direita. Corresponde aqui? Não. Então, não posso riscar, tá? Eu coloquei aqui esse teste pela metade, porque esse teste é uma folha inteira de papel ofício, tá? Só com essas figuras aqui todas embaralhadas. Ou seja, você precisa, em determinado tempo que ela der, riscar todas as figuras que forem idênticas a essas daqui. Se você começa a riscar figuras que não são idênticas a que está aqui, seu nível de atenção vai ser medido por isso. Vai significar que você tem pouca atenção. Quer fazer as coisas de forma bastante rápida, mas sem nenhum tipo de resultado. Ou seja, sem nenhum tipo de atenção. Não adianta fazer rápido se você não é atento. Esse tipo de teste é muito aplicado para pessoas que precisam, dentro do seu trabalho, utilizar a atenção, a análise, tá? Outro, esse aqui também é um teste comportamental que visa medir teu nível de... É referente à produtividade, né? É dado para a gente também ser aplicado na prova do Detran, alguns alunos vão dizer isso, e ele te dá, é uma folha inteira, tá? E o recrutador vai lhe dar um tempo, e nesse tempo você precisa conseguir fazer o maior nível de pauzinhos, tá? E esses pauzinhos, eles precisam estar certinhos, tanto em distância quanto em tamanho em relação a outros. O recrutador sempre dá uma folha onde já tem 3 pauzinhos feitos de forma retinha, com distância certinha e sem estar descendo na linha bem certinha, tá? Ele vai dar. E você precisa continuar essa sequência de forma que a distância entre os pauzinhos seja a mesma e o tamanho dos pauzinhos seja a mesma. A professora não consegue, não. Calma, logicamente que a gente não é uma máquina, gente. A gente não vai conseguir o tamanho exato do pauzinho, nem a distância exata, tá? Mas o que esse teste visa medir? Você tem, vamos supor, 2 minutos para fazer bastante pauzinho. Esses pauzinhos precisam estar retilíneos, certinho, conforme. O que significa medir? Tanto o seu nível de produtividade, quanto o seu nível de atenção. Porque aqui não adianta você fazer muito pauzinho, mas o teu nível de conformidade, por exemplo, eu fiz um monte de pauzinho, mas vamos supor que essa linha aqui que está aparentemente retinha fosse uma linha totalmente troncha. Isso dá a entender para o recrutador que, embora você faça as coisas muito rápido, em muita quantidade, a qualidade do que você faz é baixa. Tá? Isso aqui visa medir o nível de qualidade também. Ou seja, não adianta fazer um trabalho rápido, ser rápido, se você não tem atenção e a qualidade do que você faz é baixa. Tá? E como é que mediria meu nível de atenção? Vê bem. Durante a aplicação do teste, ela vai deixar você livre para estar fazendo esses pauzinhos. Vai já chegar um determinado tempo que ela vai dizer vai dizer alguma coisa, e quando ela falar, por exemplo, tracinho, aí você para e dá o tracinho e continua, tá certo? Por quê? Por que o tracinho? Porque o tracinho visa medir a atenção. Você está muito concentrado em fazer tanta quantidade que quando você não ouve ela falar um tracinho, você não escuta ela falar um tracinho, isso vai dar a entender que você faz rápido as coisas, mas sem pouca atenção também. Tá certo? E isso aqui é bastante utilizado. Esse daqui, se for aplicado, consequentemente vai ser aplicado esse. São os que mais são utilizados, tá bom? Esse teste de perfil. Na aula passada eu falei sobre 4 tipos de perfis que são os mais avaliados, né? Então, esse teste aqui de perfil, gente, visa medir qual é o perfil do candidato. Então, esse teste tanto pode ser aplicado online ou no dia da prova mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui tem a opção escolha a ordem decrescente do grupo de respostas em cada linha, colocando 4 para aquelas que você mais se identifica, 3
próximo, 2 no seguinte e aquelas 1 para aquelas que você menos se identifica, tá? Ou seja, professora, eu posso colocar 4 em todas aqui? Tipo, vai soar que você está mentindo no teste para o recrutador. Por quê? Por exemplo, o recrutador te dá lá 4 opções. Você é leal, comprometido, dinâmico ou entusiasta. Aí você diz leal. Aí agora você é leal, responsável, confiante e proativo. O que você é? Aí você já diz proativo. Você já não é mais leal. Entendeu? Ou seja, não é que você não tenha a maioria dessas características, só que infelizmente o ser humano não é perfeito, né? A gente vai ter características mais latentes do que outra. Então, esse tipo de teste visa medir justamente isso. Quais são as características mais ressaltantes que você tem, tá? Não significa que eu coloquei aqui, por exemplo, que eu sou uma pessoa resolvedora, destemida e desafiadora, que eu não sou uma pessoa moderada e equilibrada. Sim, eu sou. Mas entre ser moderada e equilibrada, eu sou mais propensa a ser destemida, resolvedora, desafiadora. Tá? É o que eu mais sou, é o que eu mais me identifico. Não significa que eu não sou aquele perfil. Tá certo? E aqui é um exemplo de teste do conhecimento, tá? E esses testes de conhecimento, como eu falei, os mais aplicados são português, porque, gente, o nível mais básico de português é importante que o candidato tenha saber escrever bem e também um nível interessante de raciocínio lógico. Eu recomendo a vocês, se vocês não são bons de raciocínio, começar a baixar programas, tá? Bom, aqui, continuando, tá? Teste de raciocínio lógico. Recomendo você baixar alguns programas que tem na Play Store, que ajuda, programas não, joguinhos mesmo, que ajuda vocês a melhorarem o nível de raciocínio lógico de vocês. Aqui eu trouxe um exemplo. Tem tanto teste de raciocínio lógico quantitativo, raciocínio lógico através de imagem. Por exemplo, aqui nessa da maçã. Tem 3 maçãs, que significam 30. Dá a entender que cada maçã é o quê? Que cada maçã é 10, não é isso? Aqui já é diferente. Aqui tem uma maçã e 2 bananas. Ou seja, usando o raciocínio lógico, se uma maçã é 10, vai sobrar 8, né? Então, dividido em 8 significa que cada banana é equivalente a 4, não é isso? Significa que cada banana aqui vale 4, né? Aqui, você pode ver que 4 menos o coco e é igual a 2. Significa que o coco é 2. Ou seja, se o coco é 2, a banana é 10. E se o coco é 2, a maçã é 10 e a banana é 4, significa então que aqui é 16, né? Agora vamos supor que nessa tem também teste de raciocínio lógico através de textos, tá bom? Nesse caso aqui, por exemplo, numa quarta-feira André foi à caça, isso aqui é interpretação de texto. Numa quarta-feira, André foi à caça. Numa quinta, matou um coelho. Numa sexta, levou para casa. E no dia seguinte, comeu. Em que dia da semana André comeu coelho? A grande maioria vai dizer que André comeu coelho no sábado, mas não. André comeu coelho na sexta. Porque quando ele fala aqui que ele matou o coelho numa quinta e numa sexta levou, não significa que ele levou na sexta-feira, significa que ele matou o coelho na quinta e na sexta, veja aqui, interpretação de texto, sexta com C significa um sexto, ou seja, na sexta ele levou, ou seja, qual foi o dia seguinte, a quinta-feira, que André matou o coelho? Sexta-feira, ou seja, André comeu o coelho na sexta-feira, sexta com aqui, ó, embora sejam palavras com sons iguais, a escrita é diferente. Então, veja você a importância do bom português também, tá bom? Encerrando essa parte de aplicação do teste lógico, vem a aplicação das dinâmicas de grupo, tá? E as dinâmicas de grupo, gente, é uma das partes mais presenciais dentro da organização, dentro da aplicação do teste. Por quê? Porque
a boa parte, a maioria das organizações, elas têm mais investido nessa parte da análise de currículo, da aplicação de teste, mais na parte online. Ou seja, para a grande maioria dos processos seletivos, a dinâmica de grupo é a primeira parte dentro da, é a primeira parte presencial que o candidato vai ter com a empresa, tá? E a dinâmica de grupo, ela tem o objetivo de identificar o perfil comportamental desse candidato, identificar habilidades, identificar características que o currículo não diz, tá? Ou seja, identificar competências que vão além do currículo. A dinâmica de grupo também serve com o objetivo de promover a integração, a primeira integração que o candidato vai ter com aquela empresa, porque ele mandou o currículo para a empresa, ele chegou a ver o site, chegou a fazer os testes online, é um exemplo. Então, como é que a empresa vai receber esse candidato, né? Que vai ser o primeiro contato que ela vai ter. Então, a dinâmica de grupo, ela visa isso também, de promover a primeira integração que aquele candidato vai ter com a empresa, tá? Outra coisa, durante a dinâmica de grupo, os recrutadores, as pessoas que vão estar sendo responsáveis por aplicar esse tipo de dinâmica, ela vai ter a oportunidade de traçar o perfil de cada candidato. E depois eu vou explicar a vocês como é que ela consegue traçar o tipo de perfil de cada candidato, tá bom? Por quê? Porque, como eu já tinha falado lá anteriormente, nas aulas anteriores, para determinada vaga, a empresa, ela requer um determinado perfil. Ou seja, ela vai começar a identificar o perfil de cada candidato dentro da dinâmica de grupo, coisa que dificilmente ela ia conseguir apenas analisando o currículo, tá? Ou seja, a dinâmica de grupo, ela também visa simular, tá, o cotidiano das atividades da empresa. Ela quer saber qual é o candidato que mais tem a ver com os valores que a empresa prega, qual é o candidato que vai se dar melhor trabalhando no cotidiano daquela empresa. Ou seja, quando você vê aquela dinâmica de grupo, venda determinada coisa, você já sabe que é para vaga de vendas. Por quê? Porque ela está ali, a dinâmica de grupo está sendo feita justamente para simular a atividade que futuramente aquele candidato vai exercer, tá? Então, o recrutador, de alguma forma, ele vai querer captar se de fato você vai se sentir bem ou não fazendo aquele tipo de atividade futuramente. Visa também criar um ambiente, tá, para deixar os candidatos à vontade, por mais que a grande maioria não fique. Mas é na dinâmica de grupo que as pessoas tendem a ficar mais à vontade e tendem a mostrar quem realmente elas são. Sim, não é 100% exato. Tem gente que realmente finge ser o que não é na dinâmica de grupo. Mas em algum momento, o recrutador, com a expertise que ele tem, acredito, em algum momento ele vai identificar quais são os traços mais verdadeiros que essas pessoas têm, sabe? O recrutador vai conseguir identificar quais são as pessoas que são mais tímidas, retraídas, quais são aquelas pessoas que adoram falar, mas em momento nenhum deixa o outro falar. Então, tem o objetivo também de deixar você bem à vontade mesmo, bem à vontade. E assim, por último, a dinâmica de grupo, ela sempre visa trazer algum tipo de aprendizado, tá, para aquela parte do recrutamento. Eu participei da dinâmica de grupo que justamente, qual foi o aprendizado? Depois que a gente aplicou essa dinâmica, foi para a área de vendas, e eu era também candidata, a recrutadora começou a perguntar a cada um como é que ele se sentia, se a atuação dele dentro daquela dinâmica, gostou da atuação dele dentro daquela dinâmica, qual foi o aprendizado que a gente teve com aquela dinâmica. Ou seja, ela deixou bem aberto mesmo o que é que a gente sentiu, o que é que a gente achou daquela dinâmica. Então, é interessante que a dinâmica de grupo, ela visa também promover, de alguma forma, um certo aprendizado, tá? Aí, como eu tinha falado a vocês, como é que o recrutador ele pode traçar um perfil de candidato? Vê só, na grande maioria das dinâmicas de grupo que eu participei, você separa a sala em, por exemplo, 4 grupos, ou seja, 4 grupos vão ter 6, 7 pessoas. Ou seja, então, para cada grupo vai ter um responsável lá da empresa, no processo de recrutamento, que vai estar visualizando como é que aquelas 7 pessoas daquele grupo se comportam durante a dinâmica, como é que eles conduzem aquela dinâmica. Ou seja, por exemplo, eu sou uma das responsáveis e vou estar avaliando aquele grupo ali para saber como é que eles se comportam naquela dinâmica. Ou seja, eu vou estar com uma prancheta
com o nome de vocês, tá? E eu vou começar a anotar características que eu estou percebendo em vocês com o respectivo nome. Na grande maioria das dinâmicas que participei, logo no início a gente já pega um crachazinho e coloca com o nome da gente, por exemplo, Marta. Então, a recrutadora, quando estiver passando com a prancheta, ela vai estar visualizando para o meu crachá. Aí vamos supor que eu, dentro da dinâmica, sou a pessoa mais falante. Aí essa pessoa que está sendo responsável por visualizar esse grupo, ela vai colocar lá, Marta, mais falante. Só que ela não vai escrever. A grande maioria dos processos seletivos já tem lá uma lista das características que eles pretendem captar dentro daquela dinâmica. E quais são essas características? Isso vai depender muito da vaga que você está se candidatando, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo. Por exemplo, eu vou fazer lá uma planilha e eu vou dizer boa comunicação. Boa comunicação é um dos requisitos. Aí, vamos supor que eu escrevo aqui do lado, entre parênteses, média, baixa, alta. Ou seja, eu analisando Marta, que é uma candidata, eu percebi que a boa comunicação dela é alta. Então, isso já conta um ponto positivo, tá? Capacidade de ouvir o outro. Eu já percebo que capacidade de ouvir o outro de Marta é baixa. Então, eu vou fazendo isso, tá certo? De acordo com o que o participante vai mostrando. Então, aqui, compartilhamento de ideias, respeito ao espaço do outro, assumir responsabilidades, propor sugestões, ser participativo, respeitar opiniões, engajamento e interesse na atividade, profissionalismo e naturalidade, acompanhamento do ritmo da equipe, demonstrações de segurança sem passar por cima dos demais participantes. Então, gente, isso daqui é uma dica até para vocês mesmos, que futuramente possam querer participar da dinâmica. Veja que a maioria dos perfis que a empresa procura estão aqui dentro. Será mesmo, avaliando você hoje, como é que está aí o uso do teu raciocínio e planejamento na execução de tarefas? É baixo, alto, médio? Como é que está? Tua capacidade de trabalho sob pressão é alta, baixa, média? Começa a perguntar para si como é que vocês estão. Comece a perguntar como é que vocês estão, tá certo? E aqui eu trouxe alguns tipos de dinâmicas. Quando eu falo tipos, não são exemplos de dinâmica. São tipos quando eu falo qual é o exemplo de dinâmica? É a dinâmica do papel de rolo, isso é um exemplo. Tipos qual é o objetivo que cada dinâmica tem. Porque em cada tipo de dinâmica dessa, existem vários exemplos, tá bom? Então, cada tipo de dinâmica, ela visa captar diferentes perfis, diferentes habilidades que o candidato precisa ter para ocupar a vaga, tá? Mas a dinâmica mais usada no processo seletivo é apresentação pessoal. A maioria das empresas, ou ela pede para você se apresentar pessoalmente, isso vai depender muito. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Geralmente elas pedem que vocês falem, que vocês sigam um roteiro que elas mesmas dão. Por exemplo, eu quero só que você fale nome, idade, curso, faculdade, experiências e realizações. Ou às vezes ela deixa em aberto. Se apresente em 2 minutos. Ela deixa você falar, pode falar o que quiser em aberto, tá? Ou seja, às vezes determinada empresa vai pedir que você se apresente levando slide, levando fotos da sua família, da sua vida profissional, da sua trajetória. Então, isso vai depender muito da empresa. Mas a apresentação pessoal é a dinâmica mais utilizada nos processos seletivos. Tá? E a apresentação pessoal é onde a empresa vai captar o seu marketing pessoal. Sua apresentação, como fala, como postura, como imagem também, tá bom? Outra, o que é dinâmica do consenso? É quando o recrutador, dentro também de dinâmica do consenso, existem vários exemplos de dinâmicas. É quando o recrutador, ele vai dar uma determinada situação, e ele quer saber se vocês entram em consenso, tá? Entre si, e dentro dessa dinâmica do consenso não tem resposta certa e não tem resposta errada. Ele quer saber como é que vocês conseguem negociar entre si
E, geralmente, essa dinâmica do consenso, ela visa o bem-estar, qual vai ser a melhor decisão que vocês vão tomar em prol do grupo. Aqui não é sobre quem fala mais, nem quem fala menos. Aqui é mais como vocês visam o benefício, o bem-estar do próprio grupo entre si e quais foram os critérios que você utilizou. Aqui não tem resposta errada nem certa, tá? É mais para vocês tentarem colocar-se na situação de outras pessoas. Por exemplo, se você, vamos supor que tem um grupo de 5 pessoas. Se você fosse para uma ilha e você precisasse só levar 2 pessoas, quais seriam as 2 pessoas desse grupo que vocês levariam? Aí iam ficar muito de vocês. Quais iam ser os critérios que vocês iam utilizar para estar levando essas pessoas para uma ilha, tá? E porque os outros não iam ter direito de não ir para a ilha com você? É um exemplo. É entrar em consenso, trazendo sempre a melhor decisão para o grupo. Desenvolvimento de um projeto. Isso é utilizado, gente, muito, muito utilizado mesmo por grandes empresas, onde a empresa vai dar uma determinada situação que pode ser tanto fictícia quanto uma situação que é verdadeira da empresa mesmo, um problema que a empresa tem e que vocês precisam resolver através de um projeto e que ao final do projeto vocês precisam apresentar a proposta para a empresa, tá? Então, vamos supor lá que a empresa deu uma determinada situação, que ela está com problema no setor de marketing e vendas dela. Esse foi o problema que a empresa deu. Então, como você, junto com o seu grupo, vai solucionar esse problema? Quais vão ser as formas criativas que vocês vão ter? Como é que vocês pensam? Como é que vocês estão planejando esse projeto, tá? Então, dependendo da empresa, esse tipo de dinâmica leva o dia todo mesmo, tá? E ao final vocês apresentam um projeto. Aqui visa medir liderança, comunicação, como flui, criatividade, tomada de decisão, como é que vocês tomam as decisões, se rápidas ou lentamente, tá certo? Capacidade de ouvir o outro, trabalho em equipe, tá bom? Delegação de atividades, dinâmicas de debate. Aqui, gente, visa medir também o nível de conhecimento de vocês sobre determinados assuntos e, principalmente, nesse tipo de dinâmica relacionada a debates, visa medir o seu poder de argumentação e como você respeita as ideias do outro, tá? E como é que você fundamenta a sua argumentação? Em qual conhecimento você fundamenta e quais informações você utiliza para estar defendendo sua tese, sua argumentação, tá? E também, qual é o seu nível de flexibilidade? Como assim? Até que ponto você defende o seu argumento? E até que ponto você pode concordar com a outra parte? Então, teu nível de flexibilidade também é medível. E, por último, atividades irreverentes. Esse tipo de dinâmica, o maior objetivo dela é visar a tua criatividade, teu jogo de cintura, tá? Como é que você consegue solucionar os problemas? Se você consegue lidar com eles tranquilamente, se você consegue solucionar os problemas de forma rápida. Por exemplo, naquela dinâmica que eu fiz de vender um produto improvável que eu passei para vocês. Esse é um tipo de atividade irreverente. É impossível você vender uma bola furada. É impossível você vender um esmalte usado, não é isso? Mas como é que você solucionaria isso? As dinâmicas irreverentes, elas são totalmente fora do padrão, tá? Elas não têm óbvio nenhum. Foi como também uma dinâmica que eu já vi sendo aplicada, por exemplo, eu vou colocar lá 20 temas e vocês precisam pegar algum tema desse e falar sobre ele. Aí eu vi lá que tinha tema referente a uma série de TV que falava sobre suicídio, ou seja, é algo bem aleatório mesmo, para vocês saberem o nível de medir o nível de criatividade do candidato. Aí, às vezes, o recrutador vai te dar uma figura e você precisa falar como essa figura te representa. Por exemplo, eu sou uma recrutadora e você escolheu um girassol. Como é que esse girassol te representa profissionalmente? Tá? Então, são coisas bem aleatórias mesmo. E pronto. Era só isso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando a mim pelo WhatsApp. E na próxima aula eu já encerro de vez essa parte de recrutamento
e seleção, que é onde eu vou falar um pouco sobre entrevistas, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. E é isso. Até mais.